Já parou pra pensar que o cinema que a gente tem hoje em dia foi muito influenciado totalmente por diversas obras? Provavelmente você assistiu várias delas, e isso pode até ser mais nichado pra cultura pop, em que vários filmes foram muito importantes pra gente chegar onde a gente chegou agora, onde a gente está agora. Mas que filmes são esses? Que filmes mudaram? São o antes e o depois da cultura pop que a gente começa hoje. Eu separei uma lista maneira, vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui pra falar de cinema, bom demais. Curto demais quando trago cinema pra esse canal. E, pô, no cinema a gente já teve filmes que marcaram história e mudaram tudo a partir deles. Como qualquer obra que a gente tem na cultura pop no geral, né? Em animes, em games, em filme, em quadrinhos. A gente tem sempre obras pontuais que alteram completamente o decorrer daquele nicho, das futuras obras. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais filmes influenciaram o mundo e a forma de se fazer cinema. E sim, é um consenso geral que esses filmes mudaram completamente a história do cinema. E você quer ver uma coisa legal, aproveitando o embalo? Você pode falar de cinema aqui dentro do YouTube. Você não precisa aparecer. Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer, usando técnicas hoje que grandes youtubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês? Todas as melhores estratégias para você criar um canal onde você não precisa aparecer estão no treinamento YouTube sem aparecer. O mais completo que tem, voltado para canal Backstage, canal Dark, onde você faz vários temas, o tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você todo dia vai ter mais e mais acessos e mais inscritos. E é um treinamento voltado pro 6º mês, mais ou menos, você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim transformar o YouTube num negócio pra sempre. O link tá aqui na descrição, toca, você vai curtir pra caramba e você tem 7 dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder, só a possibilidade de começar um novo negócio. Te espero lá. Tubarão! Obviamente não tinha como eu começar essa lista falando de influência no cinema sem falar desse filme de Tubarão. Galera, esse aqui foi um marco no cinema no geral, sabe? Porque as pessoas nem entravam no mar depois desse filme. Foi o primeiro grande blockbuster, né? Esse clássico do Steven Spielberg estreou em 1975 e é considerado, sim, o primeiro grande blockbuster de todos os tempos. O conceito de blockbuster, entende o que você pensa hoje? Fugindo um pouquinho daquela coisa de cinema sétima arte, aquela coisa do cinema voltado para faturamento. Foi esse. That a girl got killed here last week, and you knew it. You knew there was a shark out there. O filme foi uma febre e sucesso de bilheteria, chegando ao que hoje em dia seria mais de $1 bilhão. Esse filme de fato influenciou todo o cinema, fazendo um filme mais pro grande público mesmo, entende? Não era nichado, era pra todo mundo assistir. E aí desde então o cinema focou muito em produções desse tipo, tanto que o título blockbuster se dá pra esses filmes populares, que eram muito consumidos tanto no cinema quanto em locadoras. Star Wars! Não tinha como deixar Star Wars de fora dessa lista, impossível. A franquia faz sucesso até hoje, né? Tem continuações até hoje, algumas até desnecessárias. Galera, a gente tem mais de 40 anos aí desde o lançamento e até hoje é um dos produtos mais consumidos da cultura pop. Você vê, tá bombando no Disney Plus, The Mandalorian, enfim, tem várias sagas. Até hoje, qualquer produto que se faça, a galera pelo menos vai conferir. Não tô dizendo que é bom, ok? Inclusive, eu mesmo, pessoalmente, não curto os novos produtos que estão saindo do Star Wars, mas é um fenômeno indiscutível, principalmente quando começou. Esse filme do George Lucas, galera, ele abriu possibilidades para fantasias inimagináveis no cinema. Na época a gente já tinha coisas como, por exemplo, Star Trek na televisão, né? Jornada nas Estrelas. Mas no cinema, com essa proporção mais fantasiosa, Star Wars foi o grande responsável. Estava esperando por você, Obi-Wan. Tornamos a nos encontrar. Então tudo que você vê de fantasia hoje saiu daí de Star Wars. Além do sucesso do filme, Star Wars também foi um sucesso de mercadoria. Os brinquedos também viraram febre de vendas, o que desencadeou toda uma indústria. Inclusive o conceito nerd que a gente tem hoje, né, em Enéas Trunks, esse conceito deixou de ser pejorativo por causa disso. Star Wars, né? Star Wars incentivou toda uma geração de nerds que não eram mais aqueles caras isolados dos games, né, que ficavam só estudando CDF. Passou a ser os caras que gostavam de cultura pop. E muito disso, praticamente tudo, se deve a Star Wars. Toy Story. Bom, animações sempre foram um sucesso. Todo mundo gosta de animação, todo mundo gosta de ir com a família assistir uma animação no cinema. A Disney faz sucesso desde Branca de Neve, lá nos anos 30. Eu assisti esse filme no cinema. Eu sei que você vai pirar, mas como assim? Pedro, anos 30? Pedro, pô, Pedro. Mas, calma, foi um pouquinho depois, né? Mas, galera, convenhamos, né? A Pixar fez um baita de um barulho quando chegou. Tipo, caraca, Pixar, olha isso, o que os caras estão aprontando, né? Pensa bem, chegou com os 2 pés na porta com Toy Story. O filme foi a primeira animação 3D feita totalmente em computador. Percebe a importância que teve um filme desse?
Isso foi simplesmente revolucionário. The story of two toys. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Então, além de ter uma história incrível, o filme contava com referências, a trilha marcante, uma animação impecável, tudo que hoje em dia, graças a eles, são coisas que a gente vê em quase toda animação. Então, realmente, Toy Story abriu as portas pro que você conhece de animação hoje em dia. Você é um brinquedo! O Senhor dos Anéis. Olha, se teve algo que marcou os anos 2000, o início dos anos 2000, e até mesmo os anos 2010 também, foram as grandes sagas de filmes baseados em livros. E isso claramente teve influência do brabo, do maioral Senhor dos Anéis. Então tudo que você percebe desses grandes filmes majestosos que vieram dos livros, tá aí, veio do Senhor dos Anéis. Os filmes foram todos um sucesso. Não só de bilheteria, mas de crítica. Todo mundo gostava do Senhor dos Anéis. Gosta até hoje, né? A trilogia levou 17 estatuetas para casa. O terceiro filme chegou até a ser o primeiro filme de fantasia a levar o prêmio de melhor filme. Isso era totalmente inédito. Depois disso, a gente teve sagas como, por exemplo, Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes, até o universo com a saga do Hobbit também, né, que foi um spin-off. Então, realmente foi um marco para filmes de fantasia baseados em livro. Homem de Ferro. Óbvio, não podia faltar. Porra, esse abriu tudo, né? O subgênero super-heróis se tornou mais rentável do cinema. Eu costumo dizer que filmes de super-heróis são tipo um blockbuster 2.0, né? É o blockbuster dos blockbusters. E isso tudo dos super-heróis foi uma construção com o tempo. X-Men, Homem-Aranha, todos esses foram grandes sucessos. Mas foi o Homem de Ferro que transformou tudo. Foi lançado em 2008, né, estrelando o Robert Downey Jr. E esse filme foi o primeiro do universo cinematográfico da Marvel, todo compartilhado. Isso a gente escolheu o Hulk, que deu meio errado, né? Parecia loucura lançar um filme de um dos heróis menos populares dos quadrinhos na época, mas deu certo, e como deu. O filme foi um sucesso de bilheteria, abriu portas para o universo compartilhado, que era praticamente inédito da forma que a gente conhecia, né? E fez com que todo ano tivesse um filme de super-herói no cinema bombando. Vingadores. Já que a gente tá falando de Homem de Ferro, não tinha como não falar de Vingadores. A maior equipe de super-heróis do cinema deu as caras em 2012. E isso mudou tudo que você conhece. Aquilo que o Homem de Ferro começou a plantar lá atrás, chegou no ápice, entende? O Homem de Ferro plantou a sementinha, floresceu numa árvore gigantesca, e foi isso aí, foi de Vingadores. A ideia era gananciosa. Qual era a ideia? Era juntar heróis de diferentes filmes isolados, no mesmo universo, que fazia sentido a coexistência. Fazia sentido, teria toda uma química ali, né? Depois de Vingadores, todo mundo queria ter o próprio universo compartilhado. A DC tentou dela. Tem mesmo sagas de terror, como por exemplo Invocação do Mal, criaram o chamado Invocaverso. Tem também o Monstroverso, ou seja, Vingadores, Homem de Ferro, começou o universo compartilhado como ninguém, e hoje todo mundo tenta, mas tá difícil. Mas desses filmes que eu falei aqui, qual que mais influenciou pra você o cinema? Ou qual que você mais curtiu? Comenta aqui embaixo. Não esquece, deixei aqui embaixo o link do YouTube sem aparecer, um treinamento completo pra você começar um negócio aqui dentro do YouTube. 7 dias pra você testar, se não gostar, seu dinheiro é devolvido. Tenho certeza que você vai curtir e vai começar já hoje o seu canal. Obrigado por esse vídeo, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, o mais importante aqui é a notificação. Tamo junto pra caramba, espero você aonde no próximo vídeo com mais um assunto nerdístico, quem sabe um trailer, um vazamento, alguma coisa dessa. Tamo junto, até a próxima, fui!